E a gente já começa o programa de hoje falando de mais uma morte de uma criança aqui no estado. O menino Raniel Pedro. Lembra que nós mostramos ontem, o apelo da mãe que pedia, informações. O filho tinha saído de manhã de casa e não tinha sido encontrado até o horário do programa. Ontem a gente fez esse apelo ao vivo aqui no Cidade Alerta. Infelizmente, o Raniel Pedro foi encontrado morto hoje de manhã. Vamos saber ao vivo do caso com o nosso repórter Neto Mota. Ele tem mais informações atualizadas. O corpo do menino foi encontrado pela manhã numa rua do bairro onde o menino mora, lá no Clima Bom, e foi levado para depois, para ser necropsiado exatamente no IML. Neto, já temos algumas informações. O corpo do menino ainda continua no IML. Quais são as últimas atualizações desse caso tão triste? Neto, boa noite mais uma vez. Olha, Edson, o velório do menino Raniel deve acontecer ainda agora à noite, deve começar, na verdade, agora à noite, e amanhã o sepultamento está marcado, mas ainda não foi confirmado em qual cemitério ele será, então, enterrado. É mais um caso que deixa perplexa a população do bairro do Clima Bom, na parte alta de Maceió, que a gente lembra que no Dia das Crianças do ano de 2019 foi surpreendida com a morte do menino Danilo, de 7 anos, que também foi encontrado com requintes de crueldade. Quase 2 anos depois, infelizmente, mais um caso voltou a assustar os moradores quando o menino Raniel, que estava desaparecido desde ontem, foi encontrado hoje pela manhã também no bairro do Clima Bom e também com traços de crueldade. Quem acompanhou o trabalho da Polícia Civil no caso foi o repórter Bruno Protásio e ele vai trazer as primeiras informações agora. O corpo do Raniel foi encontrado a poucas quadras da casa dele, na rua Recanto do Sol, no bairro Clima Bom. O menino de apenas 10 anos saiu na manhã de quarta-feira para ir ao reforço escolar e não voltou mais. Ele saiu de 7h30 para ir para o reforço. Então, chegando no reforço e ficamos esperando. Quando foi 10 horas, por volta de 10h20, a gente ligou para a professora porque ele não chegou em casa. Então ligamos para a professora relatou que ele nem lá apareceu. E hoje pela manhã foi a família que encontrou ou foram outros? Hoje pela manhã passou um rapaz, ligou para minha irmã perguntando se ela era a mãe. Avisamos que era a madrinha, ele disse, olha, assim, tem uma criança jogada aqui por trás da Limpel, próximo da Limpel. Agora a senhora tem que ser forte. A gente ligou para daí, ela ligou para a tia veio, quando chegou aqui encontrou, já viu que era ele. Segundo a polícia, o corpo não apresentava sinais visíveis de violência. Pelas primeiras informações que a gente colheu, não há nenhuma marca de ferimento, aparentemente. Aparentemente não há nenhum ferimento no corpo da criança, mas isso a gente só vai verificar quando as equipes do IC chegarem aqui, que a gente vai fazer uma avaliação melhor dessa situação, para saber qual teria sido a causa-morte dessa criança. O secretário de Segurança Pública de Alagoas acompanha o caso desde ontem. Ele revelou que a família suspeitava do pai da criança. A mãe tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio há 7 anos e o pai da criança foi o autor. E desde esse tempo a criança estava separada do pai. A mãe suspeitava que poderia haver essa retirada, essa subtração de incapaz pelo genitor. Eu fui com ela até Recife, fomos na casa dessa pessoa, mas quando chegamos lá, conversamos e vimos que essa ocorrência não partiu de lá. Os familiares estavam muito abalados no local. A mãe do Raniel ainda retornava da viagem. O tio dele diz que não sabe o que pode ter acontecido. De ontem para hoje, vocês receberam algum tipo de informação de vizinhos, de alguém que pode ter visto ele? Ninguém viu. A gente perguntava, ninguém viu nada. Quando ele saiu, no trajeto dele para o colégio, ninguém viu nada. O colégio fica perto da casa? O colégio fica perto e o reforço também, que ele ia para o reforço de manhã, foi para o reforço de manhã. Ele voltaria normalmente que horas? 10 horas da manhã, ele tinha que estar em casa. Não voltou? Mais tardar 10h20, porque era o trajeto dele chegar em casa. Não
10 minutos você indo a pé da casa para coisa. A rua onde o menino foi encontrado é toda monitorada por câmeras de segurança de empresas da região. E 2 podem ter flagrado o suspeito do crime. A primeira é essa, que fica do lado da calçada onde o corpo foi deixado. A segunda fica do outro lado da rua, neste galpão que está abandonado. E essa pode ter uma imagem mais clara do momento exato em que o suspeito deixa o corpo do menino. A dúvida é se as câmeras funcionam. Caso contrário, o depoimento de testemunhas é que pode ajudar a polícia. Mas esta rua, à noite, segundo os moradores, não tem iluminação. Essa rua à noite ela é bem movimentada de carro e de pedestre também. Agora ela é muito escura, Somente de uma entrada ali para essa outra entrada aqui. É escura mesmo, paro mesmo. Há tráfego de gente, tá assim para baixo andando, carro, tudo. Porque realmente ela é escura. Tá quase um ano que ela tá escura desse jeito. A polícia já busca as imagens e promete solucionar o crime o mais rápido possível. Com certeza, as imagens podem ter um fator preponderante na elucidação e na rapidez da investigação e da conclusão desse crime. O fato é que a gente vai fazer tudo o que for possível para avançar na elucidação desse crime o mais rápido possível. No desaparecimento da criança, como na reportagem do Bruno Protásio foi explicado, na verdade a polícia chegou a informar que o secretário de Segurança Pública aqui de Alagoas, Alfredo Gaspar, foi até Pernambuco, mas lá na região onde o pai morava nada foi encontrado, principalmente de indícios e suspeita da participação do pai no crime. É mais um caso, como a gente falou, que choca a população do bairro do Climabom, na parte alta da capital, porque no Dia das Crianças de 2019, o jornalismo da TV Pajuçara acompanhou a repercussão em cima do caso Danilo, um menino de 7 anos que foi encontrado também com os mesmos requintes de crueldade. Edson Moura. Obrigado, Neto. A gente vai continuar nesse caso, né? Vai se proteger da chuva, começou a chover aí onde você está. A gente vai continuar nesse caso, inclusive o repórter Bruno Protásio, agora à tarde, foi conversar com a família, inclusive reconstituiu, né, os passos, né, do pequeno Raniel ontem, onde ele deveria estar. Na verdade, ele saiu de casa por volta das 7 horas da manhã, deveria chegar ao reforço escolar, que fica próximo, numa rua de trás. O Bruno, inclusive, vai trazer daqui a pouco na matéria que a nossa equipe fez o percurso a pé, é muito próximo realmente, muito próximo mesmo. Neto, daqui a pouco a gente volta com você. A gente está vendo imagens aqui do Raniel e esse apelo que é o da mãe. Essa daqui é a mãe do pequeno Raniel. Você deve se lembrar que nós ontem abrimos o Cidade Alerta Alagoas com o apelo dessa mãe. Ela estava desesperada porque, desde as 7 horas da manhã, ela não tinha informações do filho. O menino que não tinha nenhum tipo de problema na região, né? As pessoas gostavam muito dele, e o Bruno vai trazer daqui a pouco na matéria também, em mais uma matéria desse caso, mais detalhes sobre o perfil do Raniel. Então, assim, não tinha explicação por que ele tinha sido desaparecido. Ele não tinha nenhum problema ali, não dava dor de cabeça para os pais, né? Quer dizer, uma situação muito complicada. Então, a família estava muito desesperada. Ontem fez esse apelo, inclusive já, né, acionando a própria polícia, o boletim de ocorrência foi feito. A mãe foi com o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar, até Pernambuco, onde o pai da criança mora. E lá a polícia, inclusive, conversou com o pai, né, e foi descartada a participação do pai, porque ele estava lá, inclusive, sem saber nada do que tinha acontecido com o filho. E hoje pela manhã, infelizmente, né, a população encontra o corpo do pequeno Raniel nessa rua que nós mostramos aí. Tem câmeras de segurança na rua e a expectativa é que essas câmeras estejam funcionando. Se puder colocar de novo para a gente aqui as câmeras. Elas, como falou bem o Bruno, elas ficam posicionadas em pontos estratégicos para a gente poder identificar a situação. Mas um complicador é que a rua é muito escura à noite, como a gente viu na fala de um dos moradores da região. De dia, né, a localização das câmeras pode ajudar a polícia a identificar. Essa câmera fica do lado onde o corpo foi encontrado, né? Tem inclusive uma parte que está em obras, né? Como se fosse um terreno que está tendo algum tipo de construção lá.
Naquele canto, o corpo do menino foi encontrado, inclusive coberto com esse cobertor. Do outro lado da rua, tem uma outra câmera, que fica exatamente nos fundos da empresa Limpel, né? Enfim, antiga Limpel, empresa de limpeza urbana aqui de Maceió. Essa outra câmera também está voltada para o local onde o menino foi encontrado. Se as câmeras estão funcionando, é claro que a polícia já está buscando essas informações. Se elas têm aquele sensor infravermelho, que mesmo sem iluminação na rua, pode identificar, por exemplo, a placa de um carro, se o corpo foi deixado lá, né, por alguém a pé, enfim, alguém em algum carro, enfim, isso pode ajudar a polícia a identificar esse caso e a gente vai continuar acompanhando. O caso bárbaro, mais uma criança que perde a vida em Alagoas. Repito, as primeiras informações com o corpo encontrado da criança lá, não foram encontrados sinais visíveis de agressão. Diferente, né, daquele outro caso que também foi no Clima Bom, onde a gente teve o caso, eu esqueci agora sobre o nome da criança, o Neto acabou de falar também, foi também no Clima Bom em 2019. No caso daquela outra criança, né, o corpo estava com marcas de faca, né, o pequeno Danilo. Né, o pequeno Danilo, depois a polícia conseguiu desvendar que o padrasto foi o autor do crime, inclusive vai para julgamento. A gente está acompanhando esse caso também. Mas no caso do Raniel, né, aparentemente a polícia disse que o corpo encontrado hoje não tinha sinais visíveis de violência. O que é que aconteceu com essa criança? O que aconteceu que ele não chegou no reforço? Quem pegou essa criança? Onde ele foi parar? E por que ele foi assassinado, foi encontrado morto já hoje pela manhã, 24 horas depois de ter saído de casa? Essas são as perguntas. Ainda hoje aqui no Cidade nós vamos trazer uma matéria completa e inédita do repórter Bruno Protásio, que foi até a casa do pequeno Raniel, onde ele morava, conversou com familiares e fez inclusive o percurso, né, até o reforço. O local que ele deveria ter ido ontem, que normalmente ia sozinho, porque era muito perto de casa, era uma rua atrás da casa onde ele mora, lá no Clima Bom.